Eu recebi o relato de uma aluna do grupo de emagrecimento, tá? Da mentoria de emagrecimento em grupo, falando o seguinte: Raiz, depois que você comentou sobre a sobra de comida, né, dos filhos, eu percebi que eu colocava mais comida no prato do meu filho justamente para sobrar e eu comer. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque é um assunto muito comum que acontece no nosso dia a dia, né? Inclusive eu passei por isso. E eu era uma pessoa que eu não beliscava durante o dia. Só que depois que os meus filhos nasceram, que veio a introdução alimentar, eu comecei a beliscar muito durante o dia e a comer tudo que eles deixavam no prato. E às vezes eles nem provavam o alimento e eu já ia e comia tudo. Porque eles não queriam aquilo, queriam outra coisa. E isso é o problema da maioria das mulheres que estão acima do peso e que estão se dedicando aos filhos, né? Estão em casa cuidando dos filhos. Por quê? Porque elas acabam beliscando muito e comendo a sobra dos filhos. E eu sei que a gente aprendeu que jogar comida fora é pecado, né? Eu também aprendi isso. A gente tinha que raspar o prato. Se não raspasse o prato, apanhava para comer aquilo tudo. Só que você não vai resolver o problema da fome no mundo simplesmente porque você está comendo todas as sobras do seu filho. E você sabe muito bem que algumas sobras que ele deixa, como eu citei, que às vezes ele nem prova, você não precisa comer, você pode guardar para uma outra ocasião, tá? Só que o fato de você jogar essa comida fora, você não vai estar prejudicando e nem resolvendo o problema da fome no mundo. E eu vou ser mais clara ainda. Você só resolve o problema da fome no mundo, né, das pessoas que estão ao seu redor, se você fizer um prato de comida, doar para alguém que está necessitando na rua, se você fizer uma cesta básica, doar para alguém que está passando por necessidade financeira, se você ajudar alguma instituição de caridade, então isso sim você vai estar ajudando as pessoas. Mas o fato de você comer as sobras do teu filho e sair comendo tudo, ou até mesmo fazer como essa minha aluna, que ela colocava mais comida no prato do filho dela, justamente porque ela sabia que ia sobrar, e ela fazia isso de forma inconsciente, e ela só percebeu isso depois que eu falei. Por quê? Porque às vezes a gente não emagrece, acha que tá fazendo a dieta certinho e não tá. Porque a gente tá ali consumindo um monte de calorias extras só com as sobras dos nossos filhos, tá? Então, pare com essa ideia que jogar comida fora não é pecado. E você não vai precisar jogar tudo fora, porque tem coisas que você pode armazenar na geladeira, guardar para uma outra ocasião, tá? Mas isso pode estar prejudicando muito o teu processo de emagrecimento. E agora eu vou te fazer uma pergunta que pode fazer muito sentido para você e virar essa chavinha de comer as sobras do teu filho. Porque comer as sobras do teu filho pode estar te prejudicando muito no teu processo de emagrecimento. E pode ser esse o teu real problema. Quando a gente joga uma comida fora, quando a gente joga comida no lixo, ali no lixo só tem coisas, né, que não servem mais, que não estão em bom estado. E quando você come todas as sobras do seu filho, adivinha quem é que vira a lata do lixo? Você. Você vira a lata do lixo. E aí é onde você fica com excesso de peso, você pode vir desenvolver pressão alta, diabetes, colesterol alto, diversos outros problemas de saúde que você vai precisar gastar muito mais dinheiro com o médico, com exames, com medicamentos, com nutricionista, com academia. Então, será mesmo que você está economizando ao comer as sobras do teu filho? Claro que você não está economizando. Além de você estar acima do peso, se permanecer acima do peso, usar as roupas que você não gosta, não se sentir bem, não ter autoestima, não ter energia para nada, não ter disposição, não dormir bem, dormir cansada e acordar mais cansada ainda, passar o dia reclamando do cansaço, da rotina, da vida, você não está economizando nada. Então, pare de uma vez por todas de comer as sobras do teu filho e se observe se durante o dia quantas sobras você comeria, tá? Porque quando eu tomei a decisão de parar de comer as sobras dos meus filhos, vocês não têm ideia.
Às vezes é involuntário, eu colocava já ali na boca, eu ia dar uva, já comia umas 2 uvas antes de entregar o prato. Se ele não comesse tudo, eu comia o resto. No almoço, a mesma coisa, mesmíssima coisa. O que sobrava eu comia mesmo depois de ter almoçado. Então, esse final de semana mesmo, foi o aniversário da bisavó deles, e aí eles colocaram, né, um pedacinho de bolo para cada um, e eu imaginei que eles não iam comer. Então, o que foi que eu esperei? Não coloquei um pedaço de bolo. Eu esperei para ver se eles iam comer tudo. Se eles não comessem, eu ia comer a sobra deles. E só. O Apolo deixou a metade do pedaço dele, aqueles não deixou. O Apolo deixou a metade, eu comi a metade do pedaço dele. Outro exemplo, nós fomos almoçar na casa de uma amiga, a amiga era minha mãe de infância. Eu coloquei o almoço deles, e criança é assim, né? Pelo menos os meus comem muito em casa, e fora de casa não comem. E tem criança que não come quase nada em casa e quando sai come muito, né? Então eu coloquei o almoço deles, coloquei uma quantidade menor, se eles quisessem eles podiam repetir, tá? E aí o Apolo não comeu tudo. Então, de acordo com a quantidade que tinha no prato dele, eu coloquei a minha quantidade, né? Completei e comi. Pronto, não comi sobras de menino a mais. Não deixei estragar comida na casa dos outros, né? E também não me estraguei, porque eu não virei a rata do lixo, tá? E você pode fazer isso, tanto no seu dia a dia, como em algumas ocasiões, para você evitar. Só que quando a gente passa a comer sobra a qualquer custo, a gente acaba fazendo exatamente o que a minha aluna estava fazendo, colocando um pouquinho a mais, na esperança inconsciente que a criança vai comer mais, porque ela precisa comer mais para ficar forte. Só que na verdade, quem vai comer aquilo ali é você. E você pode sim falar para o seu filho, colocar uma quantidade menor e falar para ele: filho, se você quiser mais, você pode repetir. É assim que eu faço com os meus filhos, né? Para evitar essa sobra de comida hoje em dia. E você pode fazer aí na sua casa também. Se esse vídeo fez sentido para você e se você acha que as sobras de comida do seu filho estão te prejudicando no processo de emagrecimento, envie esse vídeo para uma amiga e comenta aqui embaixo, deixe seu comentário.